Nos vastos espaços do nosso sistema solar, Júpiter reina supremo como um gigantesco mistério, cativando cientistas e astrônomos há séculos. Justo quando achamos que entendemos o gigante gasoso, esse bemomo celestial despedaça nossas suposições. Com sua mistura de comportamento imprevisível e frequentemente hostil, tempestades hipnotizantes com ventos de até 640 km por hora e 400 milhas por hora e os mistérios envoltos de oceanos metálicos ocultos em seu núcleo, Júpiter ainda deixa os cientistas perplexos. Acompanhe-nos em uma jornada extraordinária enquanto mergulhamos nas profundezas deste mundo enigmático, desvendando seus segredos. Décadas de estudos extensivos têm demonstrado quão notavelmente intricado Júpiter é. Recentemente, foram descobertas mais 12 luas orbitando o gigante gasoso. O número total de satélites ao redor de Júpiter agora é de 92, mais do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. As luas mais recentemente descobertas têm tamanhos variando de 1 a 3,2 km em 0,6 a 2 milhas. A maioria dessas luas possui órbitas extensas, sendo que 9 das 12 levam mais de 550 dias para completar uma revolução ao redor do planeta. Os cientistas acreditam que, porque essas luas distantes se movem na direção oposta à rotação de Júpiter, elas podem ser asteroides capturados. Tem sido amplamente aceito que Júpiter atua como um escudo protetor, salvaguardando nosso planeta de ameaças do espaço sideral. No passado, os astrônomos até sugeriram que esse era um dos motivos pelos quais a vida teve uma chance de evoluir na Terra. No entanto, descobertas recentes lançam dúvidas sobre o papel de Júpiter como guardião celestial da Terra. Cometas de longo período, que se originam de regiões distantes do Sistema Solar e levam milênios para orbitar o Sol, geralmente entram em nossa vizinhança. No entanto, graças à influência gravitacional de Júpiter, a maioria desses objetos gelados em movimento rápido é arremessada para longe do Sistema Solar antes de se aproximar da Terra. Portanto, as chances de cometas de longo período colidirem com nosso planeta são extremamente raras, ocorrendo ao longo de milhões ou até dezenas de milhões de anos, e a presença de Júpiter desempenha um papel crucial em proteger a Terra desses impactos potenciais. No entanto, as forças gravitacionais do gigante gasoso têm implicações positivas e negativas para a vida na Terra. Por um lado, sua imensa gravidade impede que rochas espaciais próximas se acumulem e formem um planeta. Isso levou à formação do cinturão de asteroides, uma coleção de numerosos fragmentos de detritos pequenos espalhados entre Marte e Júpiter. Mas, nos dias de hoje, a atração gravitacional do gigante gasoso continua a influenciar asteroides, fazendo com que alguns desviem em direção ao Sol. Essa mudança em sua trajetória aumenta as chances de colisões com a Terra, e já testemunhamos isso no passado. Em 1770, o cometa Lexell passou a apenas cerca de 1 milhão de milhas de distância de nosso planeta, uma proximidade extraordinária em uma escala astronômica. Os cientistas acreditam que esse cometa inicialmente veio das regiões mais distantes do Sistema Solar e teve um encontro próximo com Júpiter que redirecionou sua trajetória em direção à Terra. Após completar 2 órbitas ao redor do Sol, o cometa retornou a um ponto de proximidade próximo a Júpiter 9 anos depois, o que o ejetou posteriormente do Sistema Solar. A teoria do escudo de Júpiter, apoiada por simulações de computador anteriores, sugeriu que o gigante gasoso ejetava inúmeros cometas de longo período para fora do Sistema Solar. E essa teoria até previu o impacto do cometa Shoemaker-Levy 9 no quinto planeta em 1994. No entanto, os recursos de computação não eram tão poderosos como são hoje, e os cientistas tiveram que fazer muitos cálculos. Hoje, temos dados que incluem um maior número de cometas de curto período e asteroides próximos à Terra que intersectam a órbita da Terra em comparação com os cometas de longo período. E novas simulações demonstram uma imagem diferente. A influente gravidade de Júpiter interage com o cinturão de asteroides, causando ressonâncias gravitacionais que eliminam asteroides desgarrados e os redirecionam para o interior. Colisões entre asteroides também podem contribuir para esse processo ao dispersar fragmentos rochosos em zonas ressonantes. A borda interna do cinturão de asteroides é particularmente afetada por um fenômeno conhecido como ressonância secular, que direciona material para o interior do Sistema Solar. A massa atual de Júpiter permite que ele redirecione cometas em direção à Terra, como visto com o cometa Lexell, e os remova efetivamente do Sistema Solar. Se Júpiter tivesse apenas um quinto de sua massa atual, ainda desestabilizaria cometas, mas perderia a capacidade de remover muitos deles, resultando em uma taxa de impacto maior na Terra.
A frequência de impactos desempenha um papel crucial na evolução de longo prazo da vida em um planeta. O registro geológico da Terra indica que uma taxa de impacto de uma grande colisão a cada 100 milhões de anos fornece tempo suficiente para a biosfera se recuperar e prosperar. No entanto, uma taxa de impacto mais alta ocorrendo a cada poucos milhões de anos poderia devastar o planeta, prejudicando o desenvolvimento de uma nova biosfera. Alguns cientistas acreditam que as colisões com a Terra também foram responsáveis pela chegada da água aqui. Mas e quanto à água em Júpiter? O vapor d'água foi detectado pela primeira vez em Júpiter em 1995. Essa descoberta foi feita pela espaçonave Galileu, que realizou observações e medições extensas do planeta e de suas luas. Os instrumentos a bordo da espaçonave Galileu, especialmente o espectrômetro de mapeamento de infravermelho próximo, detectaram a presença de vapor d'água na atmosfera do planeta durante sua passagem próxima. No entanto, dados recentes demonstram que a água compõe aproximadamente 0,25% da atmosfera de Júpiter acima do equador do planeta. Embora isso possa não parecer muito, na verdade é uma quantidade imensa de água. Júpiter, provavelmente o primeiro planeta a se formar em nosso sistema solar, contém uma quantidade significativa de gás e poeira que não se tornou parte do Sol. Saber exatamente quanta água está presente em Júpiter é crucial para os cientistas que estudam a formação do sistema solar. Nos últimos anos, uma equipe de pesquisadores utilizou dados de telescópios para descobrir uma presença substancial de água no famoso Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Lançada pela NASA em 2012, a espaçonave Juno orbita atualmente o gigante gasoso, capturando imagens em close de suas nuvens. Equipada com instrumentos avançados, a espaçonave revelou agora ainda mais evidências de água em Júpiter. Devido a esse gigante gasoso possuir mais do que o dobro da massa combinada de todos os outros planetas de nosso sistema solar, mesmo pequenas frações de água em um planeta tão massivo representariam uma quantidade significativa, superando em muito a quantidade de água encontrada na Terra. A presença de água na atmosfera do gigante gasoso também é a razão pela qual Júpiter, assim como a Terra, apresenta exibições hipnotizantes de raios 100 vezes mais brilhantes do que os raios terrestres e granizos peculiares. No passado, já foi detectado raios nas nuvens de água do planeta, onde gotículas de água colidem com cristais de gelo eletricamente carregados. Mas a espaçonave Juno também avistou raios fracos em altitudes mais elevadas na atmosfera, onde as temperaturas chegam a aproximadamente menos 87 graus Celsius, menos 125 graus Fahrenheit, muito frias para a água existir em estado líquido. Então, como os raios acontecem nessas condições? A resposta para esse mistério está na amônia, um componente notável na atmosfera de Júpiter que atua como um anticongelante natural. Na atmosfera superior, cristais de gelo de água se combinam com vapores de amônia e derretem. Essas gotículas de água e amônia então colidem com cristais de gelo adicionais de baixo para cima, criando uma carga elétrica que gera os raios. Abaixo das nuvens de gelo de amônia, as gotículas de água e amônia passam por um crescimento contínuo até ficarem tão pesadas que não conseguem mais permanecer suspensas no ar, parecendo grandes pedras de granizo como temos na Terra. Os cientistas acreditavam anteriormente que todos os gigantes do nosso sistema solar possuíam um núcleo rochoso. Essa era a teoria aceita por muito tempo, mas recentemente os cientistas começaram a duvidar dessa teoria. Utilizando os dados da órbita da Juno, os cientistas ainda estão estudando como a matéria é distribuída dentro de Júpiter, e descobertas recentes revelaram um mistério inesperado escondido no núcleo do gigante gasoso. O núcleo de Júpiter possui pressões extremamente altas, muito maiores do que na Terra, e temperaturas de até 20.000 graus Celsius, 36.000 graus Fahrenheit. Para entender essas condições, os cientistas utilizam lasers potentes para comprimir amostras e simular as pressões do planeta em laboratório. O Centro de Matéria em Pressões Atômicas, CMAP, da Universidade de Rochester está na vanguarda dessa pesquisa. A densidade dos materiais no núcleo de Júpiter depende de sua composição e propriedades físicas. E recentemente, os cientistas descobriram que o núcleo de Júpiter não é tão compacto como se pensava. Nas regiões mais internas, apenas 18% do material é rochoso. Júpiter é predominantemente composto por hidrogênio, representando cerca de 90% de sua composição, juntamente com aproximadamente 10% de hélio e quantidades mínimas de outros elementos. Nas camadas externas desse gigante gasoso, o hidrogênio existe como um gás incolor e transparente, na mesma forma que existe aqui em nosso planeta.
Conforme você mergulha mais fundo em Júpiter, a pressão atmosférica crescente transforma o hidrogênio em um fluido denso e bizarro que conduz eletricidade como um metal. Então, o que é essa substância? Aproximadamente a 10% do caminho em direção ao núcleo de Júpiter, ao longo de seu raio, o imenso volume de gás hidrogênio que forma a atmosfera do planeta é comprimido em uma forma única conhecida como hidrogênio metálico líquido. O hidrogênio metálico líquido possui propriedades semelhantes à água, com baixa viscosidade, excelente condutividade elétrica e eficiente condução térmica. Dentro de Júpiter, essa substância abundante transforma o planeta em um enorme gerador. Na Terra, os elementos existem como sólidos, líquidos ou gases, dependendo da temperatura e pressão. Embora o hidrogênio seja tipicamente um gás em nosso planeta, ele pode ser comprimido e resfriado artificialmente para se tornar um líquido ou sólido. No entanto, mesmo nesses estados, o hidrogênio mantém sua natureza não metálica, conduzindo mau calor e eletricidade. Em contraste, os metais são excelentes condutores de calor e eletricidade devido à disposição de seus átomos. Nas profundezas dos gigantes gasosos de nosso sistema solar, o hidrogênio passa por temperaturas e pressões extremas, permitindo estados peculiares, incluindo o hidrogênio metálico líquido. Átomos de hidrogênio, nessas condições, perdem seus elétrons, resultando em uma mistura de núcleos de hidrogênio flutuantes e elétrons. Essa mobilidade eletrônica se assemelha ao comportamento de um metal. Existe uma teoria de que o núcleo de Júpiter possa estar preenchido com vastos oceanos dessa substância e, com base em estimativas anteriores da massa do núcleo joviano, ele pode ser de 12 a 45 vezes mais massivo do que nosso planeta. Uma camada de hidrogênio metálico líquido com 40 mil quilômetros de profundidade, combinada com a rápida rotação de Júpiter, de aproximadamente 10 horas, gera um campo magnético colossal que se estende por uma distância impressionante de 725 milhões de quilômetros. Esse campo magnético é o maior em nosso sistema solar e possui seus próprios mistérios. Explorando regiões a mais de 320 km abaixo da atmosfera de Júpiter, os cientistas identificaram uma área recém-descoberta conhecida como Grande Mancha Azul, para não ser confundida com a tempestade do Grande Olho Vermelho de Júpiter. Os pesquisadores sabiam que o campo magnético joviano era complexo, mas não tinham ideia de quão peculiar ele era, e isso tem algo a ver com a Grande Mancha Azul. O campo magnético joviano é 20 mil vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. No entanto, os cientistas descobriram que sua intensidade é volátil. Ao contrário do campo magnético dipolar da Terra, o campo magnético do gigante gasoso se origina em uma área ampla no hemisfério norte e retorna perto do Polo Sul. Os pesquisadores também identificaram uma região concentrada logo ao sul do Equador, a Grande Mancha Azul. De certa forma, essa área é como um segundo Polo Sul joviano localizado perto do Equador. A colossal tempestade que tem furacão por séculos provavelmente é causada pela presença de altas concentrações de amônia na atmosfera. A intensidade dos campos magnéticos na Grande Mancha Azul sofre flutuações de até 1% por ano, fortalecendo e enfraquecendo em diferentes regiões. Até o final da missão estendida da sonda Juno em 2025, os cientistas terão amplas evidências para avaliar sua hipótese. Conforme a pesquisa continua, vamos encontrar novos mistérios sobre o gigante gasoso. Como a Grande Mancha Azul e a Grande Mancha Vermelha estão localizadas na mesma latitude, é possível que os dois fenômenos estejam de alguma forma conectados. Os gigantes gasosos são geralmente caracterizados por suas altas temperaturas, especialmente em suas atmosferas superiores. Em nosso sistema solar, existem dois desses gigantes, Saturno e Júpiter. No entanto, Júpiter não possui uma temperatura consistentemente alta em toda a sua estrutura. O maior planeta do sistema solar é conhecido principalmente por sua enorme tempestade, com o dobro do tamanho da Terra, a Grande Mancha Vermelha, mas o gigante gasoso possui outros pontos também. A Grande Mancha Fria é quase tão grande quanto a Grande Mancha Vermelha, e os cientistas têm observado esse fenômeno há anos. Em seu tamanho máximo, a mancha tem aproximadamente 12 mil por 24 mil quilômetros de diâmetro. No entanto, ao contrário da famosa Mancha Vermelha, essa intrigante característica atmosférica se destaca como uma região com temperaturas significativamente mais frias em comparação com seu entorno, cerca de 200 graus Celsius mais fria que a atmosfera circundante. A Grande Mancha Fria é volátil, desaparecendo e reaparecendo de tempos em tempos. Os cientistas descobriram que a recorrência desse fenômeno é desencadeada pelas auroras do planeta.
Devido a essa correlação, a idade da mancha é aproximadamente a mesma da idade das luzes polares de Júpiter, que estão na casa dos milhares de anos. As auroras de Júpiter, assim como as da Terra, são produzidas por partículas carregadas interagindo com a atmosfera do planeta perto dos polos. No entanto, as luzes polares do gigante gasoso são mais estáveis e intensas, pois recebem partículas tanto de suas luas quanto do Sol. Novas descobertas indicam que essas auroras transferem energia para a atmosfera de Júpiter, criando uma diferença de temperatura entre as regiões superiores e inferiores. Esse contraste de temperatura leva à formação de um vórtice turbulento, resultando em uma área mais fria que é distinta da aurora e de seus arredores. A Terra também experimenta efeitos semelhantes. No entanto, a combinação de fatores, como a rotação de Júpiter, que ajuda a reter calor em áreas específicas, e a natureza variável desses eventos, torna a ocorrência de luzes polares em nosso planeta menos consistente. Outra descoberta feita sobre o gigante gasoso é que, ao contrário do que se acreditava, Júpiter na verdade não orbita o Sol. O centro de gravidade entre Júpiter e o Sol não está localizado dentro do próprio Sol, mas sim em um ponto específico logo acima da superfície solar. No espaço, quando um objeto menor aparentemente orbita um objeto maior, ambos os objetos na verdade orbitam em torno de um centro de gravidade combinado. Considere a Terra e o Sol, por exemplo. Nesse caso, o centro de gravidade está tão próximo do centro do objeto maior que seu impacto é praticamente imperceptível. O objeto maior parece imóvel, enquanto o objeto menor traça um caminho aparentemente circular ao seu redor. O mesmo acontece quando a Estação Espacial Internacional orbita a Terra. Tanto a Terra quanto a ISS orbitam em torno de seu centro de gravidade compartilhado, mesmo que nosso planeta pareça estar completamente parado enquanto a ISS parece orbitar a Terra em círculos perfeitos. Esse princípio geralmente se aplica à maioria dos planetas em nosso sistema solar. Mesmo Saturno tem uma influência negligenciável na posição do Sol no espaço. No entanto, à medida que a diferença de massa entre os dois objetos diminui, tudo muda. No caso de Júpiter, seu tamanho imenso faz com que o centro de massa, conhecido como baricentro, exista a uma distância de 1,07 raios solares do centro do Sol, aproximadamente 7% de um raio solar acima da superfície solar. Isso significa que tanto o Sol quanto Júpiter orbitam em torno desse ponto específico no espaço. Conforme a jornada de descoberta continua, as profundezas enigmáticas de Júpiter reservam ainda mais surpresas a serem reveladas. Fique ligado aqui para ser o primeiro a testemunhar novas maravilhas cósmicas e obrigado por acompanhar.